Gente, eu já tava gravando, tá? Oi, gente, tudo bem? Mas eu não gostei do como tava saindo. Hoje é o vídeo mais importante da minha vida, que é o meu relato com a mediunidade e a espiritualidade. Eu tenho que trabalhar daqui a pouco, eu trabalho em casa. Então, eu tô me maquiando com vocês enquanto eu tô... Eu só preparei minha pele, fiz minha sobrancelha. Tive que pegar um espelho, porque eu tava sem espelho, tava olhando aí, mas não fica tão bom, né? Enfim, eu tava muito perdida pra contar, então agora eu vou contar um pouco de uma maneira mais rápida, pelo menos essa parte da infância. Eu fui uma criança sempre muito doida. Por que eu falo uma criança muito doida? Porque eu vivi em dois planos diferentes que coexistem, assim. E eu simplesmente dava um chute, assim, eu confundia a realidade com a espiritualidade, eu confundia o que era desse tempo com outro tempo, então eu tenho memórias de outras vidas, né, desde criança, desde sempre. E eu falava pra minha mãe, é quando a gente viveu isso. Ela falava, mas a gente nunca viveu isso. E eu bati o pé pra ela. Falava, gente, como assim minha mãe não lembra? Porque pra mim, as pessoas que estavam lá, só podia ser minha mãe, meu pai, óbvio. Não tinha outra pessoa que podia estar lá comigo naqueles momentos. Eu tinha lembranças de coisas do útero, eu tinha lembranças de coisas da adolescência da minha mãe, eu tinha lembranças, umas lembranças meio estranhas, assim, mas eu tinha lembrança de um monte de coisa, um monte de coisa mesmo. E aí, minha mãe, a gente sempre foi espírita, então minha mãe sempre entendeu isso, mas ela falava, gente, essa menina, ela tem bastante coisa aí pra percorrer, porque, né, mediunidade não é brincadeira, um SMR. Eu não sei editar, vou aprender, mas não sei. Aí, com 12 anos, minha mãe me levou pra fechar meu terceiro olho. Fechou durante um tempo, depois reabriu de novo e reabriu com tudo, gente. Eu fechei meu terceiro olho, eu tinha 12 anos. Abriu com 13, de novo. E foi um sonho. Esse sonho, um senhor atrás de mim, eu sabia que era um senhor, mas eu não sabia o rosto dele. Atrás de mim, eu tava passando por um momento muito difícil, sim, com 13 anos. Tava passando por um momento muito difícil e esse senhor falou assim pra mim, coloca a mão aqui e ora. Aí ele falava pra colocar a mão na cabeça e orar. Orar o Pai Nosso, porque era a oração que eu tinha, né? Porque a espiritualidade sempre vai usar o seu repertório pra fazer o bem. Por isso que a minha espiritualidade cobra muito conhecimento, porque eles têm que usar o seu repertório pra fazer o bem. E o que eu sabia era a oração do Pai Nosso, então eu orava o Pai Nosso. E conforme eu ia colocando a mão na cabeça daquela pessoa, no sonho, ia transformando um bicho, um negócio horrível. Mas eu fazia oração e aquela pessoa sumia. Era isso. E esses sonhos começaram a ficar recorrentes. Não com esse senhor, mas de aparecer essas coisas na minha frente e eu orar e essas coisas sumirem. Aí eu comecei a ter sonhos de premonições, sonhos assim, meio que me avisando de coisas do futuro. Eu comecei a ter esse tipo de sonho. Eu sempre fui uma médium intuitiva, mas eu não sabia, tá? Eu achava que era coisa da minha cabeça. Mas eu sempre tive a intuição. E eu sempre achei que eu era louca, que eu tava inventando aquilo. Eu mesmo falava pra mim mesmo, eu tava inventando aquilo. Pra vocês verem como que é a cabeça da doida, do palhaço. Daí com... Isso se estendeu, tá? Com 15 anos, eu conheci o Exu da minha tia. Eu nunca tinha tido o contato com o Exu, né? Porque no espiritismo não tem guia, esse tipo de guia. E eu também nunca participei de sala mediúnica, então... E o Exu da minha tia falou assim pra mim, 3 coisas ele falou pra mim.
A primeira coisa é que quando minha avó morresse, ela não ia me deixar desamparada, porque eu fui criada pela minha bisa e pela minha mãe, né? E minha bisa sempre foi tudo, absolutamente tudo pra mim. Tudo. Ela não me deixaria desamparada. Segunda, eu não ficaria no espiritismo, porque minha mediunidade não seria comportada no espiritismo, né? Não seria... enfim, viria muita mediunidade e o espiritismo não comportaria. Gente, eu tô passando esse corretivo aqui do Bruno Tavares, já tá acabando, né? Mas eu passo ele e passo outro, porque eu só passo corretivo. E que eu seria muito bem sucedida na minha vida. E o seu Sete, ele me acompanhou sempre, né? O seu Sete é o filho da minha tia, eu tenho um grande amor por ele, eu tenho uma grande gratidão pro seu Sete. E aí, ok, passou-se, minha avó faleceu. E eu sabia quando eu sabia que minha avó ia falecer. Isso também é muito estranho. Eu acho que deve fazer parte da mediunidade, porque eu sei o que vai acontecer. Em muitos aspectos, muitas coisas muito importantes, muito pesadas, assim, que eu passaria, eu sei que vai acontecer. Morre melenta, véi. Passando corretivo com remela no olho. Tá, eu sei o que vai acontecer. E isso, enfim, é inevitável. Daí, minha avó faleceu. Eu fiquei louca, tá? Não, eu lidei da melhor maneira possível, mas eu fiquei muito mal mesmo. Esse aqui é da Ruby Kisses. Foi o melhor corretivo que eu já usei. Um dos. O da Nina também é muito bom. O da Bruna Tavares também é muito bom. Nesse meio tempo que minha avó faleceu, tudo na minha vida mudou, gente. Eu não precisava fazer nada, eu não precisava pagar nada. E eu tive que crescer depois que minha avó faleceu. E eu continuei com aqueles mesmos sonhos, né? Menos, porque depois de um tempo aquilo me perturbava muito. E que assim, né, gente, é no horário de dormir. Eu falo pros espíritos, eu falo assim, gente, vamos lá. Se for pra estar perturbando, vamos perturbar o horário comercial? Sabe, o horário de descanso é o horário de descanso. Eu não quero espiritualidade no meu horário de descanso. Espiritualidade ruim no meu horário de descanso. E eu já sabia, gente, que eu teria que dedicar minha vida pra isso. Porque eu sabia, eu nasci no espiritismo, e o espiritismo sempre falou sobre a responsabilidade do médium, que você tem que dedicar a sua vida pra doutrina. Isso é o que o espiritismo acredita, tá, gente? Eu também acredito que você tenha que se dedicar a isso, porque é muita responsabilidade. Que você tinha que se dedicar à doutrina. E, gente, isso começou quando eu tinha 13 anos. Você acha mesmo que com 13 anos eu queria me dedicar à doutrina? Não, né, gente? Vamos lá. Vamos fazer um favor. Daí, eu comecei a ter mais sonhos. Há um ano atrás, eu acho que mais de um ano atrás, ó, eu tô usando esse blush aqui da Miss Rose. Ele é muito bonito, tá? Ele é muito bonito, vocês vão ver que ele é muito bonito. Eu comecei a ter... Eu tive 7 sonhos. 7 sonhos. Cada dia, um guia falava comigo. Primeiro foi a Baiana. Foi a minha primeira guia a falar comigo. Ela não falou que ela era baiana. Hoje eu sei que era baiana, tá? Mas na época era só uma preta com um turbante branco. E ela pegava na minha mão e dizia que ela tava preparando tudo pra mim, pra eu ficar tranquila. Eu não me lembro dos 7 sonhos, mas eu vou contar o que eu lembro. No segundo dia foi a cigana, minha cigana maravilhosa. E ela pegava na minha mão, falava numa língua que
eu não conheço, mas no sonho eu conhecia e eu, né, entendia ela, então deve ter sido uma língua que eu já falei. Eu já fui cigana, né, então eu com certeza já falei. E, enfim, ela pegava na minha mão e era isso. No terceiro dia foi a minha pombogira. Não que a cigana não seja pombogira, mas foi uma pombogira, né? Porque eu escutava gargalhada e alguém me falava assim, espera, não vai lá agora. Daí, no que eu chegava até ela com vestido preto, bufante, assim, e eu não tinha nem referência do que era pombogira, tá, gente? Tudo isso daí eu não tinha referência do que era, porque eu não sou da Umbanda, né? Até hoje eu não trabalho na Umbanda, então eu não tinha nem referência do que era. Mas era uma mulher negra, ela tava usando o corpo da minha avó, né, a aparência da minha avó, mas era uma mulher negra e com uma sobrancelha bem marcada, e ela pegava na minha mão e ela não me falou nada. Ela só pegou na minha mão e olhou pra mim. Mas aquele olhar eu sabia que ela falava pra mim, vai ficar tudo bem. E ela tava com uma menina, então eu acho que deve ser pombogira mirim, né? Eu acho que seja isso. Aí, no quarto dia, eu sonhei com a minha tia dirigindo e eu olhava pra trás e eu vi uma imagem. E foi o único que falou o nome. Aí eu perguntei, tia, quem é essa pessoa? A minha tia, aquela que tem o Exu Sete Sarado. Quem é essa pessoa? Aí ela falava assim, aquela ali é a Maria Bonita. Foi a única que falou. Depois tiveram outro sonho, mas eu não me lembro. Depois do sétimo sonho, eu tive minha primeira incorporação. Em casa. Egum. Quiumba. Eu incorporei na minha casa. Mas, gente, eu nem sabia. Porque, assim, eu sabia que eu tava incorporando, mas eu falava, gente, impossível que seja isso. Inclusive, qualquer dia, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre incorporação. Porque eu não... Tem gente que vai pra terreiro, e eu tô me baseando no Blanche pelo vídeo, tá? E tem gente que vai pra terreiro, ou pro centro, enfim, e que estuda pra incorporar, gente. Eu nunca, falar assim pra vocês, em vida, pelo menos, eu nunca quis incorporar. Nunca foi um negócio que eu quis fazer, sabe? Mas pra mim era muito natural a incorporação, até hoje pra mim. Foi ficando cada vez mais natural, inclusive. Aí eu incorporei em casa. No outro dia, eu incorporei no meu trabalho. E aí, eu vim em casa, incorporei em casa. Era quiumbada tudo, né? Ah, antes disso, gente, olha esse iluminador, fala pra gata. Antes disso... Olha isso aqui. Ai, eu acho tudo, eu amo maquiagem. Antes disso aqui. Deu uma loucura aqui. Olha esse iluminador. É da Fenza. Gente, é tudo, tá? Tudo. Vou até abrir aqui pra vocês verem o quanto que ele é lindo. Olha esse aqui. Aí você pega aqui, ó. Olha isso. Ele é espelhado. Ele é muito bonito. Vou até dar uma passadinha aqui. Que eu gosto aqui no nariz. Alguma coisa aconteceu antes disso, mas eu não me lembro. Então, eu vou continuar. Daí... eu comecei a ter conhecimentos meio de magia, bruxaria e tal. E eu tava me achando a rainha do mundo, gente. Porque eu falava as coisas ou eu fazia alguma coisa e aquilo acontecia. Óbvio, um monte de quiumba ao meu redor, querendo fazer eu me sentir a rainha do Nilo, que eu já sou leonina. Você ainda vai lá e você dá poder, né? Sem dar responsabilidade antes, óbvio. E aí, eu incorporei essas 3 vezes, aí a minha tia falou, essa minha tia, por ser 7 estrada, ela é uma médium muito
né, mais velha, ela tem muito tempo nisso. Ela falou assim pra minha mãe, traz ela aqui. Eu vou puxar essas entidades, vamos ver. Aí ela puxou, veio umas entidades, né, falar lá, mas é óbvio que ela sabia que não era guia. Eu não sabia, gente. Eu não posso nem falar pra vocês que eu sabia que eu não sabia. Aí, uma dica, gente. Pra você saber que não é guia. Se uma entidade chegar falando que ela é X ou Y, ela não é guia. Pra você que não é da Umbanda, tá? Se uma entidade chegar falando que ela é Exu tal, ou Magira tal, ela não é. Um guia, que as primeiras vezes que você tá incorporando esse guia, normalmente, sem ser no terreiro, tá, gente? Normalmente, ele nem vai falar o tipo de guia que ele é. Você vai dar uma... Eu acho que é isso. Mas é isso. Se chegar falando que é, não é. Daí... Aí sim, depois de puxar uns 3 quiumba, veio o meu Exu. Que hoje eu sei que era meu Exu. Mas na época eu não sabia quem que era. Ele veio, deu as coordenadas pra minha tia, né? Falou o que tinha que ser feito pra minha, né, pro meu caminho nisso. E minha tia acatou. Ali ela sabia que era guia. Porque também, gente, minha tia é médium experiente. Então ela chegava e falava assim, quem é você? O guia. Né, pra pessoa, pro negócio que tava falando que era guia. E o negócio falava. Eu falava, você não é. Me prova que você é. E, né, não dava. Não era. Aí a minha tia, o seu 7 veio de novo, me lascou, mas me lascou de um jeito, gente. Vocês não estão entendendo, eu chorava. Ele acabou comigo, porque eu tava muito pra mais, assim. Tem isso, gente, a espiritualidade, o trabalhar com a espiritualidade me trouxe uma humildade. Humildade mesmo. E eu acredito que tenha que ser assim. Humildade. Aí eu tenho a mediunidade do caralho a 4. Gente, foda-se. Humildade, você não é nada. Você é mais um aprendiz. Aí eu já sei muito. Ainda tem mais que você tem que saber. Principalmente se você tá falando que você sabe muito, você não sabe nada. Quem acha que tudo sabe, não sabe nada. Aí, seu 7 acabou comigo. Me passou um tratamento de banho. Eu fiz esse tratamento de banho. E aí a minha tia marcou pra eu ir na apometria. Fui na apometria e o dirigente me chamou pra trabalhar na casa. Se vocês depois quiserem que eu fale sobre a minha experiência na apometria, eu falo. Mas aqui eu tô falando sobre a minha mediunidade. Mas lá aflorou muito mais a minha mediunidade. Eu cheguei na apometria já trabalhando quase totalmente incorporada. Mas conforme eu fui tendo... meus guias trabalhavam na apometria. Não são todos, não veio as 7 linhas, eu não trabalho ainda dentro do terreiro. Então, não veio as 7 linhas, não desenvolvi tudo. Mas os guias que trabalham na apometria são principalmente o seu Capa Preta. É o único guia que eu sei nome, porque ele é o que eu mais trabalho. E depois de muito tempo ele falou o nome dele. O seu Capa Preta, meu Exu. O Caboclo e a Índia, né? A Cabocla também trabalha muito na apometria, porque vem nessa parte de cura. Que mais, gente? A Preta Velha, só a Preta, o Preto não vem. Só a Preta Velha, ela vem e cada um trabalha no seu quadrado, tá? Cada um vem numa linha, cada um vem... Mas hoje em dia eu quase não incorporo na apometria. Por quê? Conforme eu fui tendo conhecimento de certas coisas, menos eu fui precisando incorporar. Quando eles começaram, quando eu comecei na apometria, eu precisava estar incorporada porque eu não conhecia nada. E eles estavam preparados para trabalhar ali, entendeu? Então eles já trabalhavam.
Mas eu não. Eu ainda não sabia que era nada, gente. Eu ainda tava começando naquele mundo. Vou passar um gloss de boa, né? Eu ainda tava começando naquele mundo. Eu sofri bastante no começo. Sofri no sentido de as pessoas achavam que eu era louca. E eu achava que eu era louca. Porque eu via coisa que elas não estavam vendo. E tudo bem, cada um tem acesso a um tipo, né? A uma mensagem da espiritualidade. Mas ali também foi se afinando mais. A gente fala afinando mais o aparelho. Por quê? Nós médiums, nós somos aparelhos da espiritualidade. Então, se você é médium, você é um aparelho da espiritualidade, não necessariamente dos guias, porque eu sei que a Umbanda acredita que todos têm guia, mas... Ai, não tem como eu falar isso, assim... Eu não sou um bandista em si, né? Não tem como eu me colocar só numa caixa. Mas eu, trabalhando na espiritualidade, vi que não são todos que têm guia. Todos têm guia, mas não guias de Exu, Preto Velho, Pombagira, essas coisas. Não, tem gente que tem outros tipos de guia. Depende com o que você vai trabalhar na Terra, com o que você é usado, com a sua ancestralidade. Então, enfim. Aí, você é um aparelho de Deus, um aparelho da espiritualidade. E é sua responsabilidade estudar. Porque quando você estuda, você vai afinando mais o seu aparelho e eles vão podendo te usar de maneiras mais sucintas, de maneira mais leve. Hoje eu não preciso incorporar para o seu capa falar o que ele... E eu tenho o que? 1 ano e pouco, mas eu estudei bastante, tá, gente? Eu corri muito atrás, eu mudei minha vida completamente. Eu não bebo mais, eu não fumo, assim, não tô falando que você tem que fazer isso, mas é o que eu acho certo, tá? É o que eu acho certo pro meu corpo. Eu não vou mais em balada, não vou em vários lugares, assim. Inclusive depois eu tenho uma história de balada, mas esse vídeo já tá longo, então não vou nem falar. Mas assim, eu não vou... Eu mudei a minha vida completamente. E aí veio a terceira coisa que o seu set tinha falado pra mim, a prosperidade. Então hoje eu não sou pessoa rica, tá? Óbvio, dá pra ver, né? Meu cartão é simples, enfim. Mas eu tenho acesso a uma realidade muito diferente. Consigo proporcionar isso pra minha família de uma maneira diferente. Então, e virar mais ainda, né? Então vem a prosperidade. Então as três coisas que o seu site falou pra mim, tudo aconteceu, né? Não tinha como eu ficar no espiritismo. O espiritismo é minha base, tá, gente? Do mesmo jeito que às vezes você nasceu na igreja evangélica, hoje você tá no espiritismo, tá em outra, né, tá no catolicismo, enfim. O que você aprendeu naquilo que você cresceu sempre será a sua base. Esse será o seu filtro. Depois a gente vai afinando. E voltando para a espiritualidade, eu fui afinando o aparelho, então hoje eu não preciso incorporar para o meu guia falar o que ele quiser falar. Eu sei que é ele que tá falando, mas eu falo normalmente, ele não precisa vir com os trejeitos, ele vem mais sucinto. Isso diminui a carga energética que ele tem que colocar e que eu tenho que colocar pra gente se assemelhar, pra ele vir. Hoje eu sei trabalhar na parte de cura, então eu acho, tá, gente, minhas mediunidades são essas, porque eu acho isso muito assim, sabe, falar, mas é a intuição, clarividência, incorporação, médio de transporte, né, que é aquele que faz a puxada, o pessoal chama de puxada. O que mais? Desdobramento, né, que é o que sai do corpo dormindo. Todos nós saímos, mas tem gente que lembra, tem gente que não, eu sou a que lembro. E cura. Eu acho que são essas. Gente, eu nunca tinha parado pra contar. Mas enfim, é bastante coisa mesmo. Inclusive eu só tô fazendo vídeo, gente, porque eu li nas cartas, sim, eu jogo o baralho cigano, né? Eu tenho uma cigana diferente, então eu jogo baralho cigano pra mim.
Porque pra mim também, aí vem o espiritismo, tudo aquilo que é advento da sua mediunidade não tem que ser cobrado. Então eu não jogo baralho cigano pra fora, nem nada do tipo, eu jogo baralho cigano pra mim. Me concentro, peço permissão pra jogar, porque não é sempre que você tá alinhado pra você poder jogar. Já dá pra tirar isso aqui já, que já tá prontamente, gente, tá pronta, ó. Tá bonito, vamos lá. Depois que você descobre se tua beleza, olha aqui, eu vindo do nada com o negócio de beleza, mas depois que você descobre se tua beleza é de baixo ou alto contraste, você encontra sua make, tá? Vou falar rapidinho, porque eu não consigo começar um assunto e terminar. Beleza de alto contraste, são belezas que têm diferença muito grande, por exemplo, um olho grande e a boca, nariz pequeno, ou não são proporcionais, e não no sentido, né, pejorativo. Mas uma beleza de baixo contraste, que é a minha beleza, é onde tudo tem a mesma proporção. Então, eu tenho um olho médio, não tenho um olho grande, eu tenho um nariz médio, não tenho um nariz grande, a minha boca, ela não é grande, gente, de ser boca grande, ela tem o lado carnudo, mas tudo conversa. Eu tenho até o mesmo tamanho de tudo. Então, o que mais me valoriza são maquiagens mais sucintas, são maquiagens que não tem tanta coisa, entendeu? Depois que eu entendi isso, tudo mudou. Mas voltando pra mediunidade. Então, eu só tô fazendo esse vídeo porque eles disseram que, enfim, que eu deveria fazer. Porque o meu trabalho já me dá uma boa renda, né? Eu não tenho a pretensão de olhar isso daqui de olhar de grana, com olhar de profissão. Eu tenho o meu propósito. Eu trabalho com a comunicação também no meu trabalho. De outra maneira, mas é comunicação. Bom, mas é basicamente isso. Essa foi a minha história com a mediunidade. Se depois vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre a minha história com os meus guias, a minha história na apometria, a minha jornada de aprendizado. Eu vou fazer também vídeos sobre a minha jornada de cura, né, da obesidade, porque a mãe é grande. E é isso. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Não se coloque em caixas. Muitas religiões querem colocar a gente em caixas. Não se coloque em caixas. Às vezes a sua caixa veio do seu tamanho, não de um tamanho X ou Y. Tenha sempre a sua cabeça firmada no que você acredita como um bem maior, no que você acredita como divindade maior. Sempre, 100% das vezes, sua cabeça bem firmada nele, com o seu coração puro, pedindo pro seu coração ser puro. Eu falo pedindo, gente, porque cada passo que eu dou em rumo ao sucesso, eu peço pra Deus, pra Ele descer 2 passos na prepotência, foda, na prepotência, na arrogância, na soberba. Eu peço pra Ele ir descendo o meu coração nisso. Então, tenha seu coração puro e sua cabeça focada, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo pra você. Tanto na espiritualidade, quanto na sua vida, quanto na sua família, em todas as áreas da sua vida. Tenha o seu coração puro e sua cabeça focada em Deus. Muito obrigada, gente, por me ouvir 30 minutos, que eu não vou cortar. Tchau.